Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui que vocês elegeram, né, como representantes de vocês aqui, e cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês, dar as boas-vindas, dizer para vocês que é uma alegria imensa para mim estar aqui hoje fazendo a abertura dessa sessão ordinária que vocês vão ter aqui hoje, nessa 27ª edição do Parlamento Jovem, mas a primeira edição do Parlamento Jovem com PAB. Isso é histórico, e isso deve ficar registrado nos autos dessa casa, que a Assembleia Legislativa, com esse ato de promover a inclusão, a cidadania, está fazendo história, e vocês também estão fazendo história. Vocês estão fazendo a sua parte também, participando aqui hoje, pensando no futuro do nosso Estado, porque é isso que se faz quando se propõe projetos de leis, quando se faz indicações, quando se faz questionamentos ao governo do Estado, a algum órgão do governo do Estado. A gente está aqui fazendo, promovendo o bem-estar das pessoas e pensando no futuro da nossa sociedade. Então, vocês estão fazendo isso hoje aqui, e é uma responsabilidade imensa. Eu estou aqui no primeiro mandato também, nós somos 5 mulheres aqui, também estamos fazendo a diferença aqui, porque não é fácil também, mas é importante. A gente precisa, se a gente quer promover mudanças, a gente precisa participar. E é isso que vocês devem levar para a vida de vocês, que vocês estão fazendo isso, fazendo a parte de vocês, participando, pensando no que é importante, né, em projetos que sejam importantes para a inclusão, para a participação maior dos negros, né, nesse processo, na história da política catarinense, mostrando a contribuição, né, que todos os povos dão ao crescimento de um Estado, como os alemães, os italianos, os negros, os brancos, os indígenas, todos nós. Todos nós construímos Santa Catarina, todos nós estamos construindo o Brasil. E isso é muito importante que seja sempre considerado e que isso faça parte da nossa história, efetivamente, com ações concretas, como é essa do Parlamento Jovem. Então, sejam muito bem-vindos, tenham um excelente trabalho aqui, nos ensinem também, que eu acho que isso é muito importante também, vocês nos ensinam, os mais jovens ensinam os mais velhos como fazer melhor, como promover a inclusão de forma mais efetiva e com os exemplos, com as propostas que vocês vão apresentar aqui hoje, vão defender aqui hoje e que depois podem ser incorporadas por deputados e deputadas, né, como projetos de leis efetivos dessa casa e que podem virar leis. Pensem nisso, vocês hoje podem estar propondo projetos de leis que no futuro podem virar efetivamente leis aqui em Santa Catarina. Então, olhem a importância desse trabalho de vocês aqui. Então, aproveitem muito essa oportunidade e façam realmente um trabalho pensando no futuro de Santa Catarina. Então, já vou passar aqui os trabalhos para a presidente eleita, que é a deputada Delza Diora Souza, é isso? Delza Daora Souza. Passo os trabalhos a Vossa Excelência para que inicie os trabalhos dessa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a senhora 4ª secretária, deputada Cristiele Cornelsen, para fazer o registro da presença. Boa tarde a todos. Vamos à lista dos presentes. Alanes Lourenço dos Santos, Ana Vitória de Almeida Perrone, Annelise Rodrigues da Silva, Antônio Carlos Barbosa Júnior, Antônio Carlos Ferreira, Bárbara Andréia de Oliveira Santos, Catarina Correia Aliberti, Cristiele Cornelsen de Souza, Daiana Maria Vieira, Delza Daora Souza, Emily Eduarda de Oliveira, Emily Larissa Virtuoso, Evelyn da Silva Sanches, Fabiana da Silva de Souza,
Gisele Góes da Silva, Isabel de Lima, Isaías Silva Prestes, Jennifer Tainá de Lima, Karine Lúcia Nascimento, Lauanda Cristina Pereira de Brito, Marcela Pereira Luz, Maria Eduarda Inácio Coelho, Maria Eduarda Mares de Brito Marques, Maria Eduarda Nunes da Costa, Maria Eduarda de Souza Martins Valentim, Maria Isabel Cardoso Rita, Maria Júlia Costa, Mário Henrique Kletzer, Mateus Hélio Furtado dos Santos, Nicole Garcia Souza, Odair José Oliveira Filho, Patrícia Ramos Gonçalves, Patrick Siri da Rosa, Rayana Ferreira Costa, Sofia Joana da Silva, Thaís Silva do Nascimento, Tássila da Silva Cardoso, Tiffany Mendes Brito, Vitória Vidal da Silva e Wendel Bittencourt. Estão presentes 36 deputados, senhora presidente. Pergunta a senhora primeira vice-presidente deputada Ana Vitória de Almeida Perrone a quantidade de deputados presentes. Desculpa. Estão presentes 36 deputados, senhora presidenta. Não havendo jovens deputados ou deputadas inscritos, para as breves comunicações, passaremos imediatamente o horário dos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Partido Negro Antonieta, PNA, com a palavra a senhora deputada Karine Lúcia Nascimento. Primeiramente, meus cumprimentos a todos aqui presentes. Bom, o nosso partido carrega o nome da Antonieta de Barros, nossa referência negra em destaque no Estado, uma mulher que quebrou barreiras do machismo, do racismo, em seu legado plantado. É colhido por nós hoje aqui presentes. Temos como fundamento lutar pelas causas de genocídio em massa das populações negras e periféricas, e também todas as situações de vulnerabilidade social trazidas até os dias de hoje através do processo de escravismo no Brasil. Que sejamos referências para os outros que virão, assim como Antonieta, Marielle Franco, Zumbi dos Palmares e Dandara. Obrigado. O próximo horário é do Partido Empoderamento Social, PES, com a palavra a senhora deputada Nicole Garcia Souza, pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde, cumprimento a todos. A escolha do partido foi definida entre o grupo de forma democrática e ficou definido como Partido de Empoderamento Social, PES. Partido que, no sentido amplo, significa partilhar de ideias e planos de ações. O empoderamento é um processo de conceder poder a uma pessoa ou um grupo através de conscientização e da informação. O empoderamento não é o mesmo do que ter privilégios ou ser dominante de uma determinada situação. Uma pessoa empoderada não se sobrepõe a ninguém, mas exerce o poder sobre si mesmo e sobre outras condições sociais. O empoderamento, por ser considerado como uma capacidade natural ou adquirida de desempenhar qualquer ação de formação consciente. No Brasil, há um sentido de empoderamento que se refere como um processo de mobilização em práticas que objetivam promover e impulsionar grupos de comunidades na melhoria de suas condições de vida, aumentando sua autonomia. Portanto, o empoderamento social deve ser entendido como um processo pelo qual podem acontecer transformações nas relações sociais, políticas, culturais, econômicas e de poder. Ao serem empoderados e tornarem participantes do revigoramento da sociedade, os cidadãos se emancipam e promovem a emancipação social local, pois geram em seus membros um sentimento de pertencimento e reconhecimento das necessidades humanas básicas e de seus outros. Este conceito vão de encontro com a proposta do partido, que tem como missão levar as comunidades a partir de visitas de escolas de ensino médio, grupos de idosos, associações de palestras e rodas de conversas,
conscientizando e possibilitando a aquisição da emancipação individual e também da consciência coletiva necessária para a superação das questões sociais. Obrigada. O próximo horário é do Partido por uma Renovação Democrática, PRD, com a palavra a senhora deputada Patrícia Ramos Gonçalves, pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Somos um partido que tem como missão principal a renovação dos ideais democráticos, tendo em vista que muitas são as demandas da população brasileira, entendendo a importância da participação ativa do povo na construção do futuro do Brasil por meio da política. Buscaremos renovar a política brasileira a partir da organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que entendem que já não são possíveis construir leis que pouco respondem à realidade populares, daqueles que são responsáveis por fazer o nosso país crescer economicamente e culturalmente. O povo brasileiro é preciso assumir com garra e responsabilidade o compromisso de representar os nossos eleitores nas decisões cotidianas através do voto que nos forem confiados. Nesse sentido, abraçaremos 3 principais eixos de atuação. A primeira é a educação. Defendemos uma educação pública gratuita e de qualidade. Não vemos nas alianças privatistas possibilidades de avanço para o futuro de uma nação educadora. Nossa atuação se dará para além dos cargos que nos forem confiados, mas nos colocaremos lado a lado da população, por meio de movimentos sociais de educação de bairros, por meio de movimentos de cursinhos populares e também por meio de plebiscitos. Buscamos sempre alinhar nossos interesses àqueles de quem emana todos os poderes, o povo. Seguridade social. Compreendemos que um país como o Brasil, imerso à desigualdade social, necessita de políticas equitativas e programas de assistência social que garantam a seguridade social em diversas esferas: saúde, previdência e assistência social. Defesa das liberdades democráticas, direitos das mulheres, das populações negras, indígenas, LGBTs e direitos civis dos imigrantes. Buscaremos equalizar as condições de acesso às oportunidades em todas as camadas sociais, tendo como princípio norteador o compromisso do artigo 5º da Constituição de 1988. Desculpa, gente, tá? Que estou um pouco nervosa. O próximo horário é do Partido Antonieta de Barros, PAB. Com a palavra a senhora deputada Isabel de Lima, pelo tempo de até 5 minutos. Boa tarde à mesa, deputados e os nossos suplentes. O nosso partido, Antonieta de Barros, é baseado no nosso programa. A primeira deputada, Antonieta, professora, jornalista, e a primeira deputada negra de Santa Catarina e do Brasil todo. Em 1934, se envolveu em debates sociais, civis e políticos. Ela nos representa até hoje, de várias maneiras, e se mantém viva no passado, hoje, em dia e no futuro. Se naquela época ela conseguiu nos representar, porque hoje a gente não conseguiria manter viva essa força que ela nos deu, nos dá, ainda vai dar por muito tempo. Esse nome carrega a coragem, força e resistência em Santa Catarina e precisa ser representada em Florianópolis, precisa ser representada em Santa Catarina toda. E é isso. Obrigada. O próximo horário é do Partido Feminista da Negritude, PFN. Com a palavra a senhora deputada Ana Vitória de Almeida Perrone, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa tarde a todos e a todas. O PFN, o Partido Feminista da Negritude, é o partido que defende o direito das mulheres negras em locais de fala, colocando em pauta a falta de representatividade dentro do meio político, sendo ela causada por conta de poucas e quase nulas oportunidades, quanto pela falta de espaço dentro da política. Não é apenas uma sigla. Por séculos, mulheres negras foram caladas, repreendidas e censuradas, sendo colocadas como a base da pirâmide social, submetidas às piores condições de trabalho, recebendo menores salários e estando em maior vulnerabilidade constantemente, tendo de enfrentar não apenas o racismo, mas o machismo também. O racismo patriarcal é o que permite comparar a situação social entre mulheres brancas e negras. Mulheres negras são as maiores vítimas de agressões físicas, sexuais, psicológicas, homicídios, tráfico sexual, exploração de trabalho e trabalho escravo. A junção do racismo com o sexismo impede que as mulheres negras consigam buscar ajuda. E é necessário que haja uma representatividade ativa das mulheres negras em todos os meios da sociedade. A identidade racial, por muito, foi negada para o nosso povo, na tentativa de uma higienização cultural, histórica e étnico-racial, nos privando do reconhecimento das nossas raízes. Ter consciência desse grande déficit histórico é ter consciência de não negar nossos antepassados, nossos cabelos e nossa cor, tomando liberdade sobre nossos corpos e escolhas de sermos quem somos. Nosso objetivo é questionar todos os direitos que nos são negados, desde a falta de oportunidades até a nossa liberdade, que é tirada na primeira chance dada àquelas pessoas que estão no poder. Mostrar nossa capacidade e a força de defender os nossos. Dar mais um passo em direção contrária ao grande regresso que é o atual país. E não só por Antonieta, mas por Marielle. Vocês todos vão ter que nos ouvir agora. Muito obrigada. Encerrados os horários dos partidos políticos, iremos então para a ordem do dia. Discussão e votação do PL 0001/2019, que altera a lei número 13.075 de 2004, que institui o programa Antonieta de Barros e adota outras providências, para adequar ao seu escopo o prazo de validade nos contratos de estágio e acrescer o direito ao Vale Transporte. Autores: parlamentares jovens do Partido Feminista da Negritude. Convido a senhora deputada Vitória Vidal para ocupar a tribuna e discutir a proposição por até 10 minutos. Primeiramente, cumprimento a mesa e assim estendo meus cumprimentos a todos. Na minha fala, eu vou defender a proposição do Partido Feminista da Negritude. Na nossa proposta está sendo citada as ideias de todos os jovens, todos os deputados jovens, desculpa, e o mundo precisa nos ouvir, porque nós somos o futuro do mundo. Não vai ter um mundo novo ou diferente sem nós jovens. Por meio desta proposição, venho dividir minhas palavras e acredito que possam ser, de alguma forma, úteis para o nosso projeto, que primeiramente, quero dizer sobre a questão da idade, que atualmente, na lei, diz que jovens entre 16 e 24 anos podem participar do projeto, porém, se ele fizer 25 anos, ele não vai poder ter o seu contrato, não vai poder continuar o contrato. Nós queremos mudar isso, que independente dele fazer 25 anos, ele vai poder terminar o contrato de 1 ano dele. E acredito que essas pessoas possam ter direito a cumprir o restante do estágio, pois existe uma necessidade e uma oportunidade para esses jovens se tornando adultos. Além disso, eu vou falar sobre o auxílio transporte, que atualmente é um valor fixo de R$ 150. Como, por exemplo, a minha tarifa atualmente é R$ 4,90. Eu, como estudante, pago R$ 2,45, porém, tem outras tarifas que são um pouco mais caras. E esse valor fixo foi dado para todos os jovens. E tem gente que não tem como vir para o trabalho, sendo que tem que pegar mais ônibus, com mais dinheiro, gastando mais, então tira do seu salário para poder pagar o transporte. E, por último, eu vim falar do que se trata de uma regra e não de uma lei. Porém, essa regra foi trazida, no caso, só para nós estagiários, que é a regra de vestimenta, onde nós não podemos mostrar nossa identidade. Por exemplo, nossos acessórios, os turbantes das pessoas que gostam de usar, os brincos, são tudo cortado, a gente não pode chamar mais atenção. Então,
eu vou ler aqui agora uma parte que eu escrevi especialmente para isso. Por último, eu vim falar das regras de vestimenta, que por não se tratar de uma lei, e sim de uma regra propriamente dita e exclusiva apenas para os estagiários, onde a regra fala que nossas vestimentas, cabelos, acessórios, entre outros, não podem ser mais chamativos, ou muito chamativos. Entre nós predominam os negros, e nós temos nossa identidade. A gente participa de um programa de inclusão. Se a gente quer ser incluído, a gente vai ser incluído com a nossa identidade, não apenas nós, mentindo quem não somos. Nós somos jovens, nós somos negros, tem alguns brancos também, mas o pessoal sabe, né? E eu acho que, assim, ó, a partir do momento que nós todos se juntarmos e conseguimos mudar essa regra para cada um mostrar sua identidade e vir do jeito que é, e que... Como que eu posso explicar? Eu perdi a palavra, desculpa. Tá, enfim. A partir do momento que a gente mostra quem nós somos e a nossa identidade, e nós somos excluídos por isso, não é um programa de exclusão, sim de exclusão. Então, vamos começar a nos incluir e mostrar, sim, que nós somos. Nós somos jovens e nós temos direito, sim, de nos vestir do jeito que queremos, de usar o que queremos e de ser quem queremos. Nós somos o futuro, pessoal. Vamos lá, temos que confiar em nós mesmos. É isso aí. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Caso sim, pode fazer uso do à parte. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados e deputadas que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, e os contrários se manifestem. Esta proposição está aprovada por unanimidade. Discussão e votação do PL 0002/2019, que altera a Lei nº 13.075 de 2004, que institui o Programa Antonieta de Barros e adota outras providências, visando a capacitação dos estagiários em temas que possibilitem sua inserção no mercado de trabalho, bem como sua contribuição na comunidade em que residem. Autores: parlamentares jovens do Partido do Empoderamento Social. Convido a senhora deputada Marcela Pereira Luz a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Por motivos de força maiores, a deputada Marcela Pereira Luz precisou se ausentar, justificou a mesa, e então passaremos adiante para a discussão do próximo projeto e retomaremos essa pauta adiante. Esta presidência abre a discussão e votação do projeto de resolução 001/2019, acrescenta parágrafo único ao artigo 4º da resolução de número 005 de 2013, que cria o programa LESC Inclusiva no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o escopo de prever a formação profissional dos estagiários. Autores: parlamentares jovens do Partido por uma Renovação Democrática. Convido a senhora deputada Alanis Lourenço a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Quero cumprimentar a mesa diretora e a todos os partidos presentes e dar início à leitura do projeto de resolução 001 de 2019. Acrescentar o parágrafo único, artigo 4º da resolução 005 de 2013, que cria o projeto LESC Inclusiva no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o escopo de prever a formação profissional dos estagiários. O artigo 1º, o artigo 4º da Resolução número 005, de 18 de julho de 2013, passa a ter a seguinte redação. Da carga horária semanal de que trata o caput de 4 horas serão reservadas, no mínimo, à atividade de formação profissional dos estagiários a cargo da Escola do Legislativo Mauro Lício da Silveira. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Justificando, o programa Alesc Inclusiva, criado em 2013, visa a contratação de estudantes com deficiência que estejam regularmente matriculados no ensino regular em instituições de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial, e já atendeu 40 jovens com mais de diversos tipos de deficiência, como visual, auditiva, física, autismo e intelectual. Segundo a auditora fiscal do Trabalho do Ministério da Economia e coordenadora estadual do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em Santa Catarina, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, nos últimos 4 anos o Estado tornou-se o segundo maior inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, com a ocupação de 8.600 vagas em indústrias e comércio. No âmbito desta casa, a primeira estagiária do programa Alesc Inclusiva, Suelen Andrade, cadeirante de 29 anos, ressalta a importância do projeto, que a auxiliou a entrar no mercado de trabalho. Ainda como estudante de biblioteconomia da UDESC, conseguiu a vaga de estágio na Assembleia e agora, formada, atua na profissão como concursada na Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. O estágio me colocou em um contato com mais pessoas, me auxiliou nos estudos e é uma referência na minha profissão, disse em entrevista à agência L. Apesar da consolidação da Alesc Inclusiva, observa-se que os estagiários do programa, diferente dos estagiários do programa Antonieta de Barros PAB, não contatam com a possibilidade de ter formação profissional incluída em sua carga horária de trabalho. Portanto, para a melhoria do aprimoramento profissional e para garantir a isonomia de tratamento, este projeto de resolução visa acrescentar o parágrafo único ao artigo da 4ª Resolução do número 005 de julho de 2013, que cria o projeto Alesc Inclusiva no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com o intuito de reservar 4 horas semanais, no mínimo, a atividade de formação profissional dos estagiários do programa para aperfeiçoamento profissional. Assim, considerando a relevância desse projeto de resolução, solicito o apoio dos meus pares para sua aprovação. Obrigada. Pergunto se mais algum deputado ou deputada deseja discutir a proposição. Se sim, pode fazer uso do à parte. Boa tarde a todos. Eu apoio esse projeto porque eu trabalho com estagiária da Alesc Inclusiva e ela sempre se questiona porque ela não tem a formação como os estagiários do PAB. Ela também se questiona porque ela não usa uniforme. Já que estamos em uma casa política que fala de inclusão, vamos incluir, né? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados e deputadas que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovada a proposição por unanimidade. Retomaremos neste momento a pauta de discussão e votação do PL 0002/2019, que altera a Lei nº 13.075 de 2004, que institui o programa Antonieta de Barros e adota outras providências visando a capacitação dos estagiários em temas que possibilitem sua inserção no mercado de trabalho, bem como sua contribuição na comunidade em que residem. Autores: parlamentares jovens do Partido do Empoderamento Social. Convido a senhora deputada Marcela Pereira Luz a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Primeiramente, uma boa tarde. Eu venho falar sobre esse projeto e da importância dele, que é capacitar nós, estagiários, a levar os nossos conhecimentos para todas as nossas comunidades, associações e creches comunitárias. Com esse projeto, a gente vai levar conhecimento, vamos falar sobre os direitos que muitas pessoas têm e não sabem.
Assim, o projeto PAB, ele ia promover a qualificação profissional para todos os estagiários, onde iria acontecer numa sexta-feira, que é onde tem as formações. Então, a gente trouxe uma proposta que era aumentar a carga horária dos estagiários, porque 4 horas diárias são poucos para qualificar nós, estagiários, a levar o conhecimento para a comunidade. Assim, a gente iria pedir isso, que daí nessas formações iriam tratar sobre diversos temas, como os direitos sociais, que muitos têm e não têm conhecimento, como eu já falei, sobre os direitos humanos, sobre a cidadania e a consciência política. Assim, a gente iria formar muitas pessoas de comunidades, líderes comunitários, a terem uma consciência aberta e terem os direitos sobre seus conhecimentos. É isso. Pergunto se mais algum deputado ou deputada deseja discutir a proposição. Eu sou a deputada Vitória Vidal, eu apoio a proposição deles, pois eu acho necessidade de, além de poucos grupos que são selecionados terem essa formação, chegar em outros grupos, em mais comunidades e em mais pessoas. E a gente começa ensinando as pessoas de pequeno. Então, eu acho que se a gente pegasse de crianças e formassem até chegar a adolescentes, a gente teria pessoas melhores, políticos melhores e o mundo estaria melhor. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Boa tarde. Eu gostaria de reforçar a importância dessa capacitação, porque, como está escrito na lei, são temas que trabalham os direitos sociais, os direitos humanos, a cidadania, e acreditamos, o partido acredita, que a partir de trabalhar esses temas com a comunidade e entre nós mesmos, nos tornaremos conhecedores dos nossos direitos. E, bom, eu apoio o projeto e acredito que futuramente o conhecimento possa ser divulgado nas comunidades, a gente possa fazer trabalhos nas comunidades, porque, como ela também falou, a educação, né, a educação sobre esses direitos é algo muito importante, que também deve ser trabalhado em todos os âmbitos. É isso. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados e deputadas que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovada a proposição por maioria. Nesse aqui. Esta presidência abre a discussão e votação do projeto de resolução 002/2019. Dispõe sobre a validação dos certificados de participação do Programa Antonieta de Barros como documento de recomendação dos estagiários em suas comunidades na qualidade de mediadores de debates e conversas sobre o processo da elaboração legislativa. Autores, parlamentares, jovens do Partido por uma Renovação Democrática. Convido a senhora deputada Delza da Hora a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, na figura da senhora Ana Vitória Perrone, como vice-presidência, cumprimentando a mesa. Cumprimentar a todos os deputadas e deputados presentes, aos nossos suplentes, nossos deputados suplentes e a todos os presentes.
Projeto de resolução que dispõe sobre a validação dos certificados de participação no Programa Antonieta de Barros como documentos de recomendação de atuação dos estagiários em suas comunidades, na qualidade de mediadores de debates e conversa sobre o processo de elaboração legislativa. Artigo 1º. Este projeto de resolução tem como objetivo a validação dos certificados de participação no Programa Antonieta de Barros como documento de recomendação de atuação dos estagiários em suas comunidades, na qualidade de mediadores de debates e conversas sobre suas experiências na Assembleia Legislativa relacionadas ao processo de elaboração legislativa. Parágrafo único. Para sua participação junto às escolas e à comunidade, o estagiário deverá apresentar o certificado que se refere. Artigo 2º. Os debates devem ser mediados de maneira polida, com explanação sobre a experiência do estagiário no Programa Antonieta de Barros, relacionado ao processo legislativo, visando ao incentivo à participação política juvenil. Inciso 1º. Os debates não terão fins lucrativos, sendo somente instrumento de desenvolvimento retórico do estagiário e curricular do estagiário. Inciso 2º. Os estagiários não devem, sob quaisquer premissas, demonstrar envolvimento ou direcionamento partidário, tendo em vista que os debates devem proporcionar noções subjetivas, básicas e imparciais de maneira relacionada ao processo legislativo, visando fomentar o protagonismo juvenil. Artigo 3º. A escola interessada em convidar o estagiário deve solicitar por meio de ofício o agendamento dos debates à unidade escolar em que estuda. Artigo 4º. Caso haja o descumprimento por parte do estagiário de qualquer conduta elencada nesta resolução, a escola que formulou o convite deverá comunicar o fato por meio de ofício à escola do Legislativo deputado Lício Mauro da Silveira, sob os cuidados do Núcleo de Educação para a Cidadania. Artigo 5º. A validação dos certificados para os fins dessa resolução terá validade de 1 ano, a contar da constante no documento, desde que não ocorrida a situação de que trata o artigo 4º. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Falar um pouco sobre como foi o processo, então, da construção desse projeto no Partido por uma Renovação Democrática, o PRD. Uma das discussões que apareciam de maneira muito latente no nosso partido era a necessidade de uma formação legislativa para a juventude. A gente entendia, enquanto partido político, que era importante que houvesse uma conscientização de uma maneira um pouco mais elaborada por parte tanto da casa política que a gente ocupa hoje, que é a LESC, quanto também por espaços como a escola. E aí, é daí que surge, então, o nome do nome de um projeto, né, que a gente tinha, no momento, a ideia de implementar, que era o PAB Vai à Escola. Por que a gente pensou num PAB Vai à Escola e por que a gente entendeu a escola como uma ponte para a construção de um projeto que pudesse chegar de maneira um pouco mais potente na comunidade? Primeiro, porque acredito eu que todos que estamos aqui presentes, os deputados, que são, né, participantes do Programa Antonieta de Barros, cumprimos os critérios necessários para a participação do programa. E um deles é a questão da renda socioeconômica, o critério socioeconômico. E muitos dos que ocupam a casa, que estão ocupando esse programa hoje, que circulam por essa casa, na condição hoje de deputado que está aqui presente, um dia já esteve nas suas comunidades, sonhando com uma oportunidade para melhorar as suas vidas, a melhorar a vida de suas famílias, e não compreendiam muito bem como é que funcionavam os órgãos públicos, não compreendiam muito bem como é que funcionava o poder político, o sistema político brasileiro, muito menos compreendiam como é que funcionavam os processos seletivos dessas casas políticas. Em algum momento, a gente teve acesso ao Programa Antonieta de Barros, que é um programa que se coloca enquanto uma ação afirmativa, que se propõe exatamente a dar voz e a dar formação política, e para além de uma remuneração mensal na condição de estagiário. E foi nessa casa que muitos de nós entendemos como é que funciona o poder legislativo, né, estadual. Foi aqui nessa casa que a gente entendeu
que era possível sonhar com um futuro melhor, que era possível acreditar que podemos, sim, um dia nos candidatarmos a vereadores. Podemos, um dia, então, nos candidatarmos a deputados, podemos, então, fazer política nas nossas comunidades a partir das associações de bairros, a partir dos espaços que a gente já tem comunitários. E, nesse sentido, a gente entendeu que a participação do cidadão nas discussões e decisões sobre os temas que afetam direta ou indiretamente sua vida é um dos principais fundamentos do regime democrático. Com o objetivo de garantir à sociedade o direito de propor e acompanhar as políticas públicas, a proposição oferece diversos mecanismos e opções para promover a conscientização política da população e possibilita sua participação direta nos destinos de Estado. Conforme expresso no parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O princípio constitucional da soberania popular é a base da cidadania ativa, ou seja, a possibilidade de participação direta do cidadão na condução dos assuntos públicos, mediante uma maior conexão com seus representantes e o desenvolvimento de mecanismos que lhes permitam propor e acompanhar as ações e políticas públicas, correspondem à concretização do mencionado dispositivo constitucional. Outra forma de incentivar a participação popular no processo legislativo é por meio da formação política dos cidadãos e da divulgação das práticas democráticas, justamente em um tempo em que o compartilhamento de informações e a participação no diálogo social são acessíveis a um número cada vez maior de pessoas, sendo possível perceber que, para além da escolha dos representantes pelo voto, a vivência democrática pode ser experimentada de diversas maneiras. Nesse contexto, faz-se necessário o estreitamento de laços entre a comunidade escolar, os bolsistas do PAB e as suas comunidades, pois o PAB é um programa que visa equalizar as condições materiais das classes menos favorecidas socioeconomicamente e fortalecer os vínculos dessa camada social com os instrumentos democráticos de acesso a direitos, os quais são positivados por meio do processo legislativo. Entretanto, é preciso pensar o impacto real que o programa vem causando na comunidade em que se origina cada bolsista. O que temos enquanto realidade é o afastamento social indireto dos bolsistas e de suas comunidades de origem, ou entidades indicadoras que os recomendam ao PAB. Nesse sentido, propõe-se, então, a ideia de o PAB para a escola, buscando levar aos estudantes de escolas públicas o conhecimento do que é aprendido nas formações do programa, como as capacitações profissionais que ocorrem semanalmente. E aqui, abri um parêntese para dizer que a gente aprende sobre conduta profissional, sobre postura profissional, a gente aprendeu bastante sobre ética, a gente tem aprendido sobre noções básicas e intermediárias de programas do Windows, a gente tem aprendido aqui coisas que são necessárias para qualificar o nosso currículo. Mas o que a gente tem devolvido para a comunidade que nos indicou? O que a gente tem realmente conseguido produzir na nossa comunidade como retorno, que não somente fomente formação legislativa, mas que faça com que a própria comunidade possa, a partir dessa formação legislativa, construir outros canais democráticos de participação política. Então, a partir dessa inquietação, a gente entendeu que seria necessária a realização de ações nas comunidades para relatar e fazer sentir o impacto do PAB na vida dos estudantes carentes e como, por meio dele, as noções do processo legislativo podem possibilitar caminhos de acesso a direitos. Por todas essas razões, a edição especial do Programa Parlamento Jovem da Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, em comemoração aos 15 anos do PAB, tem especial valor quando traz tantos jovens sociais desfavorecidos à vivência do processo legislativo dentro da Casa de Leis. Obrigada. Pergunto se algum deputado deseja discutir a proposição. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram ou os contrários se manifestem. Está aprovada a proposição por unanimidade. Esta presidência abre a discussão e votação das seguintes indicações. Indicação 001/2019, autores, parlamentares jovens do Partido Antonieta de Barros.
sugere ao governador do Estado e, por meio deste, ao secretário de Estado da Administração, o encaminhamento a esta Casa Legislativa de projeto de lei que institua o programa Antonieta de Barros ou outro com o mesmo escopo no âmbito do Poder Executivo. Convido a senhora deputada Fabiana Silva de Souza a ocupar a tribuna para discutir a proposição por até 10 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa e a cada deputado que se encontra aqui agora no momento. E eu gostaria de ressaltar que, para mim, é uma honra estar dentro de uma casa política. Para mim, é uma honra estar ocupando um lugar que eu sei que só 2 negros, dentro da nossa história, ocuparam aqui dentro dessa casa. Uma delas, que é a nossa querida deputada Antonieta de Barros, na qual a gente carrega o nome dela através do nosso programa, e o nosso também querido deputado, que ficou durante 2 anos como suplente e 2 anos tendo a oportunidade de assumir o cargo de deputado dessa Casa Legislativa. Eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa indicação, não só algo inscrito, mas algo também da minha própria história. Eu nunca pensei em colocar os meus pés nem para visitar essa casa política, porque eu passava de ônibus aqui na frente e eu cria que esse lugar não era meu. Eu achava que não podia entrar aqui dentro. E quando eu tive a oportunidade de fazer um estágio dentro dessa casa, a minha mente ela se abriu. E eu vejo que não só a nossa oportunidade, porque esse ano a gente conseguiu ampliar o nosso programa para mais 50% de vaga, na qual o nosso deputado Júlio Garcia, presidente dessa casa, aumentou as nossas vagas, sendo de 40 para 60 vagas. Mas a gente reconhece que esse programa ele tem tudo para ajudar outros jovens de dentro do nosso estado de Santa Catarina. Hoje, o nosso programa Antonieta de Barros, ele completa 15 anos, hoje não, esse ano, e a gente sabe que ele deu certo. Então, por que não expandir? Por que não ajudar outros jovens de vulnerabilidade social? Sendo que a gente sabe que dentro de cada 3 jovens desempregados, 2 são negros e 2 são de vulnerabilidade social. Então, hoje a nossa indicação é, sim, para que o nosso governador tenha a sensibilidade de saber que a gente tem que fazer alguma coisa pela nossa juventude. Juventude na qual estão entrando no mundo da criminalidade, no mundo das drogas, por falta de oportunidades de trabalho. E o programa Antonieta de Barros, ele não dá só uma oportunidade de trabalho, mas ele dá a oportunidade dos jovens estarem incluídos dentro das escolas. Eu cheguei aqui dentro desse estágio, há 3 meses atrás eu era doméstica. E eu não tinha oportunidade mais de voltar para a escola, porque eu tinha que optar. Ou eu iria para a escola, ou eu trabalhava para ajudar minha família. E quando eu conheci a proposta do programa e tive a oportunidade de entrar aqui, abriu a minha visão. Então, hoje, o meu desejo é ler, o meu desejo é estudar, para mim, sim, um dia, quem sabe, poder estar sentado nessa cadeira não só para representar o Parlamento Jovem, mas para estar aqui para defender o meu povo, que é o povo negro de Santa Catarina. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz e eu gostaria, sim, de fazer de tudo para que esse programa ele venha se expandir e venha crescer cada vez mais. É isso. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria, então, de reforçar o apoio do PRD, Partido por uma Renovação Democrática, em apoio ao projeto que foi proposto por vocês, a essa indicação, dizendo que o que é o programa Antonieta de Barros no Brasil hoje, A gente pode dizer que ele é nada mais, nada menos do que uma referência nacional. A gente não tem no Brasil hoje nenhum projeto, nenhum programa que se assemelhe
ao programa Antonieta de Barros. Isso só foi possível porque ele é fruto de uma luta social. Né? A gente sabe que as proposições que são feitas nessa casa, elas têm sim poder de mudar a vida das pessoas. Mas quando essas proposições, elas vêm de demandas, de realidades das comunidades, esse projeto com certeza faz muito mais sentido ainda para a realidade da vida da comunidade. Por quê? Porque traz, na sua essência, as inquietações do povo. E o que a deputada Fabiana apresentou aqui hoje na tribuna é nada mais, nada menos do que uma vontade coletiva. Hoje, eu arriscaria dizer que todos os deputados que estão presentes aqui hoje, com certeza, apoiam esse projeto, porque foi uma discussão ampla. A gente não, apesar de terem sido divididos em partidos e os projetos terem sido divididos para serem defendidos por cada partido, esses projetos foram todos de vontade coletiva, né? De forma geral, todos nós tínhamos o mesmo anseio, que o PAB se ampliasse, que houvesse uma ampliação do programa Antonieta de Barros em todos os órgãos públicos do Estado de Santa Catarina. Então, se a gente quer que o PAB continue sendo referência nacional, que o PAB um dia possa se expandir para a LESP, que um dia o PAB possa ser referência em outras assembleias legislativas, né, em outras casas políticas, ou então em câmaras municipais, a gente precisa dar um primeiro passo. E qual é esse primeiro passo nesse momento que é viável? Expandir o PAB em Santa Catarina. Ora, a gente tem aqui 60 estagiários. Eu dou mais um minuto de conclusão. Então, a gente tem aqui hoje 60 estagiários atuando nessa casa política e transformando as suas vidas a partir do programa Antonieta de Barros. E é nesse sentido que eu reforço, então, o meu apoio, dizendo que, sim, nós queremos a ampliação do PAB em todos os órgãos públicos de Santa Catarina. Nós pedimos, então, ao senhor governador, na condição, então, de representante do Poder Executivo do Estado, para que dê o seu aval favorável e de que amplie o programa Antonieta de Barros. Obrigada. Agora, com a palavra, a deputada Nicole. Boa tarde a todos. Eu venho aqui representar o meu partido, que é o PES, Partido de Empoderamento Social, para, sim, apoiar a ideia de vocês do PAB à escola, certo? Porque, como o meu partido também, nossas ideias são iguais, porque mais de 100 jovens ficaram fora do programa. E todos esses jovens anseiam ter esses cursos que a gente tem todas as sextas-feiras, de capacitação, tanto para ambiente de trabalho, para meios de escolas, convívios sociais, convívio com a família. Ou seja, se tivesse mais esse programa, não só aqui na Assembleia Legislativa, mas também no Executivo e entre outros, mais jovens têm a oportunidade, sim, tanto negros quanto qualquer outros, a ser representados. Como a gente está tendo a oportunidade hoje, porque é raro essa oportunidade recebida a nós. Muito obrigada. Passo a palavra para a deputada Evelyn. Boa tarde a todos. Eu vim falar que o programa Antonieta de Barros é uma grande oportunidade para nós. E, sabe, eu estou cansada de ver jovens negros serem confundidos, serem mortos por não terem uma oportunidade. Não, eu quero ver o programa Antonieta de Barros se expandir por aí e tirar esses jovens das ruas, onde eles vivem, deixar todas essas coisas ruins que carregam ele e carregar as coisas boas. Quero ver as mães deles ter orgulho deles e eles têm um certificado igual ao nosso. Então, nós temos que expandir esse programa e dar mais oportunidade para as pessoas. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam a proposição permanecem como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovada a proposição por unanimidade. Indicação 002/2019. Autores: parlamentares jovens do Partido Negros Antonieta,
que sugere ao governador do Estado e, por meio deste, ao secretário de Estado da Segurança Pública, o encaminhamento a esta Casa Legislativa de projetos de lei que disponha sobre a inclusão de conteúdo sobre raça, gênero e diversidade no curso de formação de cabos e soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, PMSC. Convido a senhora deputada Maria Eduarda Inácio Coelho e ao senhor deputado Patrick Suri da Rosa para dividirem um tempo na defesa da proposição por até 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Então, o nosso partido visa em acabar com o abuso de autoridades que acontecem muito presente todos os dias, a todo momento, principalmente nas comunidades carentes. A gente trouxe alguns fatos que aconteceram aqui em Florianópolis mesmo. A correria da polícia militar num baile acontecido no Morro do Mocotó no dia 21 de junho de 2017, no qual eles alegam que foram recebidos a tiros. O jovem Vitor, de 19 anos, morto no quintal de casa no dia 19 de abril, e tudo que o comandante-geral da Polícia Militar, o senhor coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, tem para nos falar é que ele lamenta o fato. O jovem Alex Santos, de 18 anos, assassinado pela BOP no dia 23 de novembro de 2019. E segundo o tenente-coronel José Ivan Shelivan, comandante do BOP, o jovem era um indivíduo que desafiava os policiais, era uma liderança naquela boca de tráfico. Então, gente, a dúvida que temos hoje é que a pena de morte existe ou não existe no Brasil. Como explicar para uma criança que mora na favela, que viu a polícia agredir, matar os seus familiares, que o cara da boca que dão bola de futebol para eles são um vilão e um policial militar o herói? Queremos da Polícia Militar o mesmo respeito que recebemos daqueles em que eles chamam de vagabundo. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Cumprimento rapidamente a mesa, na presença da presidente Delza e os demais jovens deputados presentes aqui. Primeiramente, queria abordar o dado que sempre é muito falado, né, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. Hoje estamos mais de 40 jovens negros aqui e com toda certeza daqui 23 minutos eu não quero perder nenhum de vocês. Então, a presente indicação visa a necessidade de transformar a abordagem policial e dos agentes de segurança pública no estado de Santa Catarina. O Partido Negro, Antonieta, sugere, na figura do governador do estado, o projeto de lei que inclui matérias que perpassam e tangenciam questões de raça, gênero e diversidade, dentre as demais outras, como imigração, nos cursos de formação de cabos, soldados da Polícia Militar e, por que não, também de oficiais. É fato, e ainda mais nítido, que na atualidade, que a violência policial se manifesta de todas as suas forças, e principalmente sobre a população negra e periférica. Inúmeros são os casos relatados e informados atualmente pela mídia. Como exemplo, posso citar a ação policial efetuada em Paraisópolis, no estado de São Paulo, que deixou o saldo de 9 pessoas mortas, dentre várias outras que foram pisoteadas, encurraladas. Esse é um de tantos os casos que acontecem propositadamente e com direção em um processo de genocídio abertamente à população negra. Tratando de maneira mais específica do estado de Santa Catarina, posso trazer alguns dados sobre, segundo o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de mortos em decorrência da intervenção policial chegou em número absoluto a 64 mortes em 2016. Porém, de acordo com o levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, as mortes pela polícia
mais do que duplicaram em 3 anos. Hoje, no Estado, somente no primeiro semestre de 2019, o crescimento foi acima de 136,4% em comparação ao mesmo período de 2016. Jovem e negro, hoje é vítima e tem um perfil de 80% dos mortos pela polícia todos os anos no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2017, mais de 5.159 pessoas foram mortas nas chamadas intervenções policiais. Dentre os números e dados apresentados, é válido mencionar alguns casos decorridos no estado de Santa Catarina, como já citado pela nossa deputada Maria Eduarda, o caso do Vitor Henrique Xavier Santos, jovem morto aos 19 anos no quintal de sua casa, também por policiais. O trabalhador senegalês Osama Mani, que foi imobilizado e preso de forma violenta no centro de Florianópolis, caracterizando a extrema xenofobia, racismo e violência contra os imigrantes africanos em Florianópolis. Vídeos gravados por outros imigrantes do Haiti, Senegal, como dentre outras pessoas também presentes, mostram, contudo, que o rapaz não reagiu. Pelo contrário, ele foi agredido. Nas imagens publicadas na internet e nas mídias, os guardas erguem seu fuzil, guarda municipal, deixamos claro, erguem seu fuzil para ameaçar a população, apontando o cano para as pessoas que estão em volta da viatura e protestam contra a prisão arbitrária. Vários homens, alguns até mesmo de pele branca, gritam batendo corajosamente no peito: atira, vai, pode atirar, covardes. O homem, de repente, em vão, fala, mas ele não fez nada. Guardas lançam um spray de pimenta e discriminam discriminadamente sobre as passantes, dentre elas uma mulher com um filho de cerca de 3 anos de idade, que nada tem a ver com o conflito, que entra em desespero ao sentir a garganta sufocada pelo gás. Os guardas de trânsito, então, partem nas viaturas, sendo vaiados pela população. Dentro do exposto, indicamos a presente proposição e, visto o crescimento das ocorrências em disparada, das ocorrências policiais, que envolve a violação das garantias individuais do cidadão, sobretudo os mais carentes, os negros, os homoafetivos, as mulheres, o que isso vem causando preocupação à sociedade, o que nos leva a refletir e apontar sugestões e caminhos a serem trilhados. E assim, como estamos nesse plenário hoje, eu peço a todos que têm algum exemplo ou alguma vivência, que tomem parte e deem o seu depoimento, para que fique registrado hoje a nossa reivindicação e a nossa voz. Além disso, gostaria de apontar e gritar bem alto que não nos matem, deixe-nos viver. Vidas negras importam. E aos meus irmãos aqui presentes, eu digo, sigamos juntos, sempre na luta antirracista. A princípio é isso. Muito obrigado. Eu gostaria de dar a continuidade da fala para a dona deputada Ana Vitória. Boa tarde. Em defesa dessa proposição deles, eu acho muito importante a gente ressaltar que parece que ninguém vê toda a chacina que acontece no nosso estado, e não só no nosso, no Brasil inteiro. Porque somos jovens, somos pessoas, nós não somos alvos de ninguém. E a gente está cansado de morrer andando na rua, indo para a escola, porque a camiseta do seu serviço, a camiseta da sua escola não justifica para o que você é, quem você é e de onde você veio. Eles enxergam a sua cor, eles só enxergam isso. A gente é como se fosse nada. Embora somos a maioria no país todo, chega um momento em que a gente pensa que não é o que eles querem. Eles querem que sejamos minoria
e eles acham que a gente não vai ter voz para isso, mas a gente está aqui para defender os nossos e lutar por nós. Muito obrigada. Passa a palavra agora à deputada Dona Delza. Esse é um tema, né, que mexe com muitos de nós presentes aqui hoje. Nós temos um plenário majoritariamente negro nesse momento. É um marco na história da casa política, porque ter a possibilidade de estar usando um espaço político como a tribuna, como a mesa diretora, para colocar proposições que vêm de realidades nossas, já é uma raridade por si só. Agora, ter a possibilidade de defender com propriedade, como a gente tem feito, eu realmente acredito que é uma oportunidade ímpar, singular. Então, nesse sentido, em nome do PRD, Partido por Renovação Democrática, eu venho manifestar apoio a essa indicação ao governador, colocando uma palavra que eu acho que resume muito o que é a vida dos jovens negros, da juventude negra, da população negra brasileira, não somente catarinense, que é resistência. Resistir, resistir, resistir. Essa é a palavra que define a vida de um jovem negro quando sai de casa de manhã. Quando pega o seu ônibus às 10 da noite, não sabe se chega em casa. As mães negras bem entendem isso. Muitas que estão circulando nessa casa hoje, seja em outros cargos, como, infelizmente, ainda são os cargos subalternos, sabem o quanto elas se preocupam de manhã, quando deixam seus filhos na escola ou quando precisam vir trabalhar muito cedo e seus filhos ficam em casa e elas ficam muito preocupadas porque não sabem se esses filhos vão se envolver com alguma coisa relacionada ao crime, ao tráfico, porque são poucas as oportunidades que são dadas para a juventude negra. E quando não... Uma das coisas... Concedo mais um minuto. Obrigada. E quando o Estado não consegue garantir a segurança pública da maneira como a gente realmente diz que está garantido pelo artigo 5º, né, que é de maneira igual, o que acontece é que o Estado não garante e as oportunidades que não são oportunidades, são ciladas na vida dos jovens negros, geralmente tomam conta da realidade dessa juventude. Então, hoje a gente tem uma polícia que, sim, ela tem uma abordagem muito violenta, ela tem uma abordagem que não é igualitária, como é feita da maneira com a galera branca, como é feita com a maneira da população negra. E a gente vê que isso não pode continuar. A gente precisa continuar denunciando os abusos de autoridade da Polícia Militar, e nós estamos aqui com um projeto de indicação que não é nem somente de denúncia, mas é ainda de se colocar enquanto educadores, pedagógicos, propondo um projeto onde as pessoas possam realmente aprender sobre temas muito caros para a nossa população brasileira. Muito obrigada. Queremos passar a palavra para o deputado Valdir Cobaltini. Boa tarde a todas, todos. Cumprimentar a nossa querida presidente e, por extensão, a todos os membros da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, que alegria. Eu fiz questão de adentrar aqui e não quero tomar o tempo de vocês, mas a alegria de poder participar por alguns momentos e de um momento importante na vida deste parlamento, um momento importante na vida de vocês, estagiários do PAB, Programa Antonieta de Barros, e também aqui na casa tem 2 programas, que é a Miriam, que é a Leia, são responsáveis de inclusão também, e essa proposta que vocês estão fazendo ao governo do Estado, eu quero também reforçar, farei depois oficialmente essa proposta como parlamentar,
na primeira sessão, na próxima terça-feira. Depois eu vou mandar uma cópia para vocês. E tomara que o governo entenda essa proposta e inclua como uma ação de governo. E também torço para que o Executivo, a exemplo do Poder Legislativo e, quem sabe, o Poder Judiciário, adotem também programa como esse da Escola do Legislativo, aqui da nossa Assembleia, que siga esse exemplo, para oportunizar a nossa juventude, que tenham oportunidades como vocês estão tendo. Certamente que vocês, a partir desse estágio, vocês terão oportunidades que não teriam, com essa oportunidade que estão recebendo. Deixo aqui um abraço grande, fraterno, sucesso na caminhada, seja aqui na Assembleia. Depois que vocês concluírem essa etapa, desejo que todos vocês sejam muito bem sucedidos. Aproveitar também, já que estamos no mês de dezembro, próximos já do final de ano, desejar que todos vocês e as famílias de vocês tenham um excelente Natal e um excelente Ano Novo, e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Valdir Cobalcini, estou já há algum tempo aqui na casa como deputado estadual, venho da região oeste de Santa Catarina. Geralmente, às quintas-feiras, à tarde, os deputados retornam para as suas bases. Eu fico um pouco mais aqui hoje para cumprir compromissos do mandato. E que feliz coincidência de eu poder estar aqui para prestigiar vocês, que nos proporcionam essa belíssima sessão aqui na Assembleia. Muito obrigado e um grande abraço. Da condição de presidência da mesa, agradeço a mesa diretora, agradeço em nome dos deputados presentes a sua participação aqui conosco, essa breve participação, agradeço o seu apoio e digo que são de parlamentares como o senhor que a gente precisa de cada vez mais apoiadores da luta antirracista, porque quando uma pessoa que não passa pela situação que foi citada nesse projeto de indicação consegue se colocar nesse lugar de alteridade e entender que é uma realidade que está presente na vida da população catarinense e que tem impedido, inclusive, o próprio avanço da população catarinense na sociedade civil, a gente percebe que, então, a gente está dando alguns passos à frente, a gente está realmente galgando e conquistando espaços que a gente muitas vezes até desacredita que são possíveis. Então, muito obrigada. Parabéns, nossa presidente Delza da Hora Souza. Obrigada. Até mais. Obrigada. Isso, vou fazer. Ai, desculpa. Pergunto se mais algum deputado deseja discutir a proposição. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados que aprovam a proposição permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Esta proposição está aprovada por unanimidade. Fim da ordem do dia, passamos então agora para as explicações pessoais. Inscrita para falar a senhora deputada Maria Isabel Cardoso Rita, a quem concedo a palavra por até 3 minutos. Boa tarde à mesa e a todos os deputados e deputadas. 3 minutos será pouco para descrever tudo o que passamos e passaremos no programa Antonieta de Barros. Antonieta, negra, autora inspiradora para todas as mulheres negras, que nos ensina de não nos envergonhar de ser mulheres empoderadas e maravilhosas que nós somos. Uma folha é pouca para descrever as nossas ideias, discussões, que foram muitas, e experiências que tivemos ao longo desse tempo. Mas com a construção sobre as nossas experiências no Partido Jovem Antonieta e no programa Antonieta de Barros,
foi exaltada a palavra gratificante e honrosa. Gratificante porque muitos jovens conseguiram encontrar seu espaço onde não tínhamos vozes e agora temos. Honrosa, pois é uma honra de ter conseguido essa oportunidade e ter conhecido pessoas que nos valorizam e respeitam quem somos e de onde viemos. No dia da nossa solenidade, jovens que apenas seriam estagiários, hoje pensam em ser deputados, deputadas, vereadores, vereadoras, presidentes ou presidentas negras. Mas não importa se isso for apenas um sonho ou algo que não pretendemos seguir. Se você quer ser um professor ou uma professora, dentista, cabeleireiro ou cabeleireira, médica ou médico, tatuador ou tatuadora, poeta ou cantador de crepe. O que importa é você ser o melhor cantor, a melhor professora, onde as pessoas te procuram pelo seu trabalho e a pessoa e pelo espaço que você conquistou. Então, seja o melhor, independente do que você quer se tornar. Obrigada. Inscrita para falar, a senhora deputada Maria Eduarda Maris de Brito Marques, a quem concedo a palavra por até 3 minutos. Não comecei. Boa tarde a todos e a todas. Essa experiência é uma grande oportunidade, pois nos possibilita lutar por algo que acreditamos, mas, ao mesmo tempo, é algo extremamente difícil. Diante de todos os problemas enfrentados, quem dera pudéssemos resolver todos. O partido que foi construído é um partido democrático e crítico. Buscamos pensar da melhor maneira de levar esses conhecimentos para a comunidade. Realizamos uma breve pesquisa dentro do programa, tivemos nossas descobertas e ao todo foi uma experiência maravilhosa. Temos estado aqui desde terça-feira, empossamos deputado e isso nos trouxe estagiário negro do programa Antonieta de Barros, uma energia renovadora. Pela primeira vez estamos podendo expressar nossas ideias, nossa luta, nossa vivência e aprender mais como é estar representando uma parte da população. E, olha, é muito cansativo ser deputada. Encontramos algumas dificuldades em elaborar uma proposta, mas superamos as mesmas e entregamos hoje a proposição interna. Os encontros de formação voltados ao Parlamento Jovens nos trouxeram muito conhecimento, estes que nos fizeram refletir. Um dos temas abordados foi o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Acho que aprendemos muito com isso, e não é à toa que essa bancada está ocupada por maioria de mulheres e negra. Muito obrigada. Inscrita para falar, a senhora deputada Raiane Ferreira Costa, quem concedo a palavra por até 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Ao iniciarmos a formação no programa, estávamos por ser jovens a estar iniciando uma vida profissional. No decorrer do tempo, começamos a amadurecer, nos colocar como propriedade e, principalmente, aprendemos a ocupar nosso lugar perante a sociedade. Fazer parte da primeira edição do Parlamento Jovem do PAB representou para todos nós uma chance de demonstrar que somos mais que jovens com potencial, independente da nossa origem. Com esta oportunidade, provamos que podemos, sim, ocupar um cargo político, que podemos e temos voz. Voz para representar os negros e negras e todas as etnias. A comunidade LGBT. Temos voz para representar uma nação. Lutamos por projetos de forma coletiva, visando melhoria para todos. Temos capacidade para chegar além. Através do modelo democrático, seguimos unidos, quebrando as barreiras do preconceito e, assim, seguimos vendo o povo negro vencer. Tivemos a oportunidade de conviver nessa casa política, representando o PAB e mostrando o quão importante o programa foi para o nosso empoderamento. Se olharmos para trás, quem de nós imaginaria estar trabalhando aqui na condição de deputados e deputadas? Mesmo que sendo algo fictício, podemos ver na prática como funciona exercer tal cargo e temos uma certa noção de como ocorrem os trâmites para que algo criado seja regulamentado e assim sendo executado.
Passar por essa experiência provou a todos o quão longe podemos chegar. Estamos dominando nosso espaço e quebrando as barreiras. Somos jovens, somos negros, somos a chance de uma nova democracia. Obrigada. Inscrita para falar, a senhora deputada Tiffany Mendes de Brito, a quem concedo a palavra por até 3 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Bom, o PAB é um programa no qual visa a inclusão de jovens vulneráveis e acaba proporcionando uma melhora na vida dos estagiários. Além disso, passamos a nos capacitar levando conhecimentos para a vida. Agradecemos pela oportunidade de participar do programa e também por fazer parte da primeira edição do Parlamento Jovem do PAB, no qual acabou nos mostrando que não devemos ter medo de política, e sim ir atrás de fazer política, para conseguirmos tudo aquilo que for de direito nosso. E é isso, obrigada. Inscrita para falar, a senhora deputada Evelyn da Silva Sanches, a quem concedo a palavra por até 3 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vim falar que o programa Antonieta de Barros foi um programa muito importante para mim, pois eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui sentada na Assembleia e com vários negros e negras. Sim, a nossa cor não tem muita oportunidade, a gente é tampado, mesmo que a gente tenta. A gente trabalha nos lugares mais tampados, mas nós estamos aqui sentados e fazendo isso e montando grupos importantes. E eu digo, nós vamos ser fortes, nós venceremos sim. Temos várias coisas para fazer e ficar aí deixando essas oportunidades de lado, nossos sonhos. Isso não faz nós melhor. A vitória, ela demora para chegar, mas quando ela chega, ela é nossa, porque foi com o nosso suor que a gente ganhou, foi com o nosso suor que a gente correu atrás. Nossas famílias, elas não acreditam que a gente podia estar aqui, principalmente a minha, sabe? A minha família, ela nunca imaginou, a Evelyn vai estar lá na Assembleia. Não, para mim, elas não acreditam e nunca vão acreditar, né? Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive, por mais uma vez eu estar aqui dentro do plenarinho, sentada e podendo falar. E eu digo para vocês, nunca desistam do sonho de vocês, porque vocês vão muito longe. Não importa a tua cor, não importa a tua raça, não importa de onde tu vem. Um dia teu sonho vai se realizar, porque é com teu suor e com tudo isso, da tua força, tu vai ganhar. Então, a vitória, ela demora para chegar, mas quando ela chega, ela é tua. É isso que eu falo e agradeço a vocês. Agora, nesse momento, vou fazer a leitura de um poema, já indo para os últimos momentos da nossa sessão plenária, sessão ordinária. Então, vou ler um poema da Maya Angelou, Ainda Assim Eu Me Levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza de onda no mar. Como a esperança emergida na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui outros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé,
crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto, em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E ainda assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. E assim como Maya Angelou colocou nesse poema, que todos nós que estamos presentes, nós deputados jovens negros, possamos nos levantar a cada dia. Possamos nos levantar quando a bala atingir algum parente nosso. Consigamos nos levantar quando aquela escola que, por não trabalhar aqueles conteúdos que a gente tanto fala que é preciso trabalhar, né, para discutir a questão racial, e mesmo assim a gente sofre racismo, que a gente não pare, que a gente se levante. Se nessa casa política um dia a gente sofrer racismo, que a gente possa sim se levantar. De maneira estratégica, como eu sempre tenho comentado com alguns aqui. Esse é um espaço onde a gente consegue produzir lei. Esse é um espaço onde a gente consegue dar voz para os nossos que estão em casa que não acreditam na política. Não acreditam porque não acreditam na política partidária, mas justamente por conta dessa descrença, eles não acreditam mais em nada que está aí na sociedade. Eles não acreditam mais nas instituições democráticas. Tanto faz se a democracia acabar ou não. Mas nós que estamos aqui sabemos que o nosso programa Antonieta de Barros é fruto de um programa que nasceu na democracia, nasceu no regime democrático. E nós, enquanto jovens, ao invés de negarmos esse espaço, que possamos fazer uso desse espaço. Os poucos que se colocaram para usar a tribuna, mas que contribuíram de outra maneira, seja na construção dos projetos nos seus partidos, seja nessas intensas formações em que a Leia muito bem nos proporcionou, seja no dia a dia, quando a gente tem algum impasse com a coordenadoria do PAB, essas coisas elas acontecem. E vão acontecer em outros lugares no mercado de trabalho. Agora, o que a gente tem que aprender, como muito bem colocou a Rayane no seu texto sobre as explicações pessoais, a deputada Rayane, é que a gente está aprendendo a se colocar com propriedade. E é isso. A gente está aprendendo a se colocar com propriedade, a gente está aprendendo a argumentar, a gente está aprendendo a estudar de verdade. E a gente quer deixar um legado para os nossos, não queremos? Os nossos antepassados deixaram um legado para a gente. Se a gente está aqui hoje, foi porque as pessoas resistiram desde a África. Foi porque elas não pararam no momento que elas foram escravizadas. Foi porque elas resistiram em quilombos. Foram porque os nossos pais, mesmo nos serviços que eles ocupam, que muitas vezes a gente não admira, muitas vezes a gente acha que são serviços inferiores, subalternos de fato eles são. Porque a sociedade colocou dessa maneira, colocou alguns cargos como subalternos e outros como superiores. Mas inferiores, não. Porque é desses trabalhos que vem o sustento para dentro da nossa casa. São desses trabalhos que muitos nós conseguimos hoje estar vivos, muitos sem pais, muitos com realidades muito problemáticas dentro de casa. E foi colocada aqui várias inquietações, uma delas apareceu na última fala agora da deputada Evelyn, de que os nossos pais não acreditam na gente. Eles têm vários motivos para isso. Um deles é que a nossa sociedade não acredita na juventude negra. E os nossos pais são fruto disso. Eles cresceram ouvindo que eles não podiam muita coisa. E por que eles acreditariam que a gente poderia? Mas nós estamos provando hoje, sentados aqui nas cadeiras desse plenário, de que a gente pode muito. E se a gente pode muito, a gente não tem o direito de não se levantar. A gente só tem uma alternativa que é resistir, resistir e resistir para um dia existir sem precisar resistir. Porque eu não quero continuar resistindo para sempre. Eu quero ter a oportunidade de, assim como as pessoas brancas que circulam por essa sociedade sem medo de serem presas, ao voltarem para casa, eu quero ter essa mesma oportunidade. Sabe aqueles memes que circulam no Facebook de que eu só queria um dia ter um dia de burguesinha do São Jorge? Então, eu acho que é nesse nível que a gente se coloca muitas vezes, né? De estar cansado de lutar, cansado de ir para a marcha contra o genocídio negro. A gente está cansado mesmo. Eu entendo vocês de estarem cansados. Eu também estou cansada muitas vezes e nem sempre eu consigo participar dos espaços porque refletir sobre essas coisas dói. Criar estratégias de luta dói. São dolorosas, a gente tem que colocar a nossa voz. Se posicionar não é uma coisa fácil, a gente compra briga.
porque a gente assume um lado. Mas a gente aprendeu aqui nesse processo de formação legislativa que as pessoas podem até não gostar do que a gente fala, mas se a gente falar com propriedade, elas nos ouvem. O exemplo disso é que o deputado apareceu aqui na mesa, né? Ele apareceu, ele veio e firmou um compromisso conosco de levar a nossa proposição adiante. Será que se a gente estivesse aqui levando esse projeto como uma brincadeira, será que ele levaria esse projeto adiante? Eu tenho as minhas dúvidas. Então, que a gente continue, a exemplo dessa experiência que a gente teve nos últimos 2 meses, que eu acredito que foi uma das experiências mais intensas da minha vida, que a gente continue levando o PAB a sério, que a gente continue levando o nosso estágio a sério, e que qualquer coisa que a gente perceba que está acontecendo, seja de intolerância, seja de qualquer discriminação, dentro desse programa que se coloca enquanto inclusivo, que a gente possa se reunir e se organizar de maneira estratégica, não é gritando. A gente tem que parar de gritar. Porque quando a gente grita, as pessoas não ouvem a gente. Mas se a gente organiza, a gente cria uma moção, se a gente cria uma organização e mostra o porquê que a gente está indignado com aquela intolerância, as pessoas nos ouvem. Então, eu quero fazer aqui, né, um agradecimento especial a todos vocês, porque, como eu falei, é uma das experiências mais intensas da minha vida. E olha que eu comecei a militar no movimento estudantil aos 12 anos de idade. E a minha família também não acreditava em mim, continuava não acreditando. Eu sempre falo isso. Porque, muitas vezes, as pessoas olham para o colega ao lado e imaginam que a dor dele é sempre a menor, né? Que a nossa é sempre a maior. Que a nossa cruz é sempre a mais pesada. A gente sabe que as vulnerabilidades são diferentes, que as realidades são diferentes, mas cada um sabe a dificuldade que é carregar a história que carrega, carregar as lutas que carrega e resistir como resiste. A gente não tem que ficar aqui disputando quem sofre mais, dentre nós. A gente tem que sentar com o outro e falar, o que você está sofrendo que eu consigo ajudar? Não, não consigo ajudar, nem sempre vai conseguir ajudar. Mas, se eu não estou conseguindo ajudar, o que eu posso fazer, então, para não atrapalhar, né, a vida do outro? Criar empatia. Essa palavra apareceu muitas vezes no nosso processo de formação legislativa também. Empatia, alteridade, ouvir o outro. Não estou concordando com o que a outra fala, não gosto dela, não sou obrigada a gostar dela, mas sou obrigada a respeitar. Isso eu tenho que fazer, eu tenho que respeitar quando ela fala, eu tenho que respeitar o que ela coloca. E perceber também quem são os nossos inimigos e quem são as nossas oposições, quem são os nossos apoiadores. Nem todo mundo que não está do nosso lado é nosso inimigo. Nem todo mundo que não está exatamente entendendo a nossa pauta é nosso inimigo. Muitas vezes é só uma oposição. E se for oposição, ainda dá para dialogar, ainda dá para conversar, ainda dá para argumentar. Agora, se for nosso inimigo, a gente tem que combater, né? E a gente entendeu muito bem aqui nesse processo de formação quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o racismo. E a gente quer acabar com o racismo. E a gente está aqui construindo uma história que vai ficar marcada na casa política do povo da Alesc. Essa primeira edição está registrada na história, ninguém tira isso de nós. Nós fomos a primeira edição do Parlamento Jovem Catarinense do PAB. O que a gente vai levar adiante para nossas comunidades? O que a gente realmente pretende colocar daqui agora em prática do que a gente aprendeu? Será que a gente vai chegar em casa, guardar o nosso material que a gente ganhou e nunca mais ouvir falar sobre o PAB, sobre o Parlamento Jovem Catarinense? Ou será que a gente vai se propor a conversar com o nosso colega dentro de casa, o nosso irmão, o nosso tio? Sabe? Então, eu acho que essa foi uma experiência única na vida de todos nós e que a gente possa, assim como a Antonieta de Barros, que resistiu nessa casa política, que fez história no Brasil, porque foi a primeira deputada negra do Brasil e a única da casa, e a gente tem uma tarefa, que é não fazer que ela seja a única negra. A gente precisa de mais deputadas negras dentro dessa casa. Quem de nós estamos dispostos e dispostas a sermos mais deputados e deputadas negras dessa casa? Ou está disposta a construir um processo democrático na nossa comunidade para que dali saiam lideranças jovens comunitárias para ocupar essa casa? Né? Então, essa responsabilidade está em nossas mãos. Os nossos mais velhos já fizeram muito por nós, eles já fizeram muito por nós, e esse é o momento da gente fazer alguma coisa pelo nosso presente para deixar algum legado para o futuro. Então, nesse sentido, eu quero dizer que, só para registrar, né, há quem pense que Marielle é uma pauta da esquerda ou da direita. Marielle
é símbolo de luta negra. Marielle tinha um partido, sim. Escolheu, sim, uma bandeira para tocar. Mas ela não é da esquerda e ela não é direita. Ela é da luta negra. E, sim, Marielle vive, Marielle Franco vive, Marielle está presente nas nossas vozes, Marielle está presente nos nossos cabelos, Marielle está presente toda vez que uma mulher negra se levanta e diz: não vou aceitar o racismo na minha vida, não vou aceitar que nenhum dos empecilhos que colocaram para a minha realidade seja realmente um obstáculo que vai me parar. Então, toda vez que eu decido por isso, eu estou sendo, sim, uma Marielle. Eu não preciso só ocupar uma tribuna para ser uma Marielle, não preciso virar vereadora para ser Marielle. Marielle deixou esse exemplo. E Marielle muito bem estudou a instituição, né? Tanto da Polícia Militar, para compreender como é que a segurança pública estava colocada à população negra. Então, a gente tem inspirações até não quero mais no nosso povo. A gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa nem pegar poetas bonitos que estão aí colocados como universais para pensar qualquer coisa que seja, literatura, música. O nosso povo é de uma riqueza imensa. A gente tem tudo que a gente quiser. Se a gente quiser realmente se debruçar para estudar sobre a vida do nosso povo, a gente vai descobrir que mentiram para nós. Mentiram quando disseram que a gente era fraco. Mentiram quando disseram que a gente era escravo. Não, eles sabiam tanto da nossa força que eles nos escravizaram, porque eles não queriam ver essa potência. Se hoje a gente tem países bilionários com uma potência como potências mundiais e o continente africano explorado da maneira como continua sendo explorado, é porque eles sabem do quantidade de riqueza natural que tem naquele país, naquele continente, né? Naqueles países do continente africano. E o Brasil, nós, negros em diáspora, porque, sim, somos africanos em diásporas, viemos de África, nós não estávamos aqui, nós viemos de África, e a gente tem que honrar a nossa mãe África. Chega de ter vergonha da nossa história. Isso não está dado mais como uma realidade para nós. A gente não tem mais esse direito de ter vergonha da nossa história. E eu percebo que vocês não têm. Então, eu fico muito feliz porque o que a gente fez aqui hoje foi história, o que a gente fez hoje aqui foi símbolo da luta negra, foi, mais uma vez, mostrando para o racismo que ele vai perder mais uma vez. Porque a gente vai ocupar essa casa política, sim, a gente vai eleger mais deputadas negras, sim. Essa casa é do povo, o nosso povo cada vez mais vai começar a acompanhar as audiências públicas que acontecem aqui, sim. E nós temos essa responsabilidade, estamos assumindo esse compromisso de voltar para as nossas comunidades e fazer algo para que realmente mude tudo isso que a gente tanto se indigna e tudo isso tanto que a gente reclama. Então, nesse sentido, não havendo mais tempo regimental, não havendo mais o que deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para o ano de 2020 e está encerrada a sessão.